Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um podcast aqui na cidade de Baiti, a cidade rainha das colinas. Como sempre, eu tenho falado que este podcast tem o intuito de eternizar bons momentos, trazer informações, conhecimento, falar sobre lutas, conquistas, desafios e entreter vocês. Esse episódio também está sempre aberto para novos amigos, parceiros, profissionais liberais, autoridades, celebridades. Para você que é um candidato ou pré-candidato, também é sempre bem-vindo. E a gente quer dar a oportunidade para você falar um pouquinho do teu conhecimento. E hoje a gente convidou um amigo nosso aqui de Baiti, uma pessoa que está nas mídias sociais com o intuito de ajudar, sempre mandando boas mensagens, uma boa energia, onde a gente encontra com ele, está sempre feliz. E a gente vai falar com ele hoje, o Afonso Souza, ele que é psicanalista clínico e tem muita coisa interessante, inclusive muitas metodologias interessantes para ajudar o desenvolvimento pessoal na nossa trajetória profissional e pessoal. Boa noite, Afonso. Obrigado pela oportunidade. Me corrige se eu estiver errado em alguma coisa. Eu sei que você tem uma agenda sempre cheia, tem seus compromissos, tirou um tempo tão precioso para vir aqui hoje poder dar essa palavra para a gente, e a gente vai falar sobre muita coisa boa. E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, poder falar sobre assuntos tão importantes, pertinentes, coerentes, coisas assim que vêm para somar na nossa trajetória humana. Né? Eu acho que eu falei sobre o desenvolvimento pessoal, talvez não seja a característica principal, mas acaba sendo, né? A gente sempre chega lá, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite todo mundo aí. A ideia é essa, né? A gente entrar em desenvolvimento mesmo. E começar de algum jeito. Sabe? O importante é começar e dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. E a gente está aí para isso mesmo. Estou atuando hoje como psicanalista clínico e também especialista em análise comportamental. Eu tenho a minha área voltada para pessoas, desenvolvimento pessoal, e para empresas, para o desenvolvimento empresarial também como um todo, na área de especialista em análise comportamental, que é esse papelzinho que eu te dei aí. Esse Inclusive o Afonso, pessoal, ele esteve comigo conversando comigo essa semana, porque a gente é amigo, e aí a gente estava batendo um papo, ele falou, Sérgio, preenche essas informações aqui que eu vou fazer uma análise, um relatório de análise comportamental sua. Depois eu vou entregar isso aqui na mão dele, para mim deixar com ele ali, só para ele falar algumas coisas que eu fiquei com dúvida aqui, ou de repente relatar um pouquinho do que ele foi de resumo. São aproximadamente umas 20 folhas e dando resultados e também informações para positivas, melhorias, em que ponto você é bom. É o famoso DISC. Né? Isso, exatamente. Fala um pouquinho para nós, Afonso, vamos direto ao ponto, daqui a pouco a gente volta no começo, fala da tua trajetória, uma série de coisas. Mas o DISC, a metodologia DISC hoje, ela já é desenvolvida há quase 100 anos, né? É bastante tempo. E o papel do DISC hoje é no mercado corporativo ou no mercado do desenvolvimento pessoal também? Se aplica em praticamente todas as áreas, seja do desenvolvimento empresarial quanto pessoal. A gente pode aplicar isso aí, até para você ter uma noção, no relacionamento humano para casais. Isso aí é uma excelente matéria para terapia de casal. Eu entendo no outro como ele funciona. Eu consigo entender no outro suas habilidades, o seu meio de comunicação, né? E essa metodologia ela é antiga. Ela veio ali com William Moulton Marston. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Esse cara é muito fera. Ele é doutor, PhD, se não me engano, em psicologia. A Mulher Maravilha. O personagem Mulher Maravilha foi ele que criou. Ele que desenvolveu. Olha que interessante. Ela é uma figura da esposa dele. Olha. A esposa dele. E toda essa bagagem que ele vem adquirindo, ele também é o criador do polígrafo. Esse mesmo criador da nossa metodologia DISC. Ele inventou, é o precursor do polígrafo. É um gênio. O cara é fera. O cara é fera, falar bem a verdade. A gente gosta bastante dele, né? Isso trabalhando na área comportamental, né? Tem a psicanálise, a gente sempre visa olhar o ser humano de várias óticas, né? Você vai olhar o comportamento,
você vai analisar a psique dele, você vai analisar o comportamento não verbal também, que vai muito, muito além do que só que o paciente ou que quem quer que seja esteja falando. Profundo, né? É muita coisa. Eu analiso assim, chega um momento que chega a ser difícil desligar até. Porque você pega, você tá olhando ali, fulano fez alguma coisinha aqui com a mão, posição aqui, um gesto. A gente sempre está atento. Tem muita coisa legal para a gente analisar. Essa ferramenta aí é uma das mais completas que a gente tem. O Malton, ele criou essa metodologia. Na verdade, assim, funciona da seguinte maneira. As ferramentas DISC hoje, elas são baseadas na teoria que ele criou. Tá. E dessa teoria surgem várias ferramentas. Eu utilizo essa do Instituto LV Coach, que é a que eu achei mais legal para trabalhar na área. Tem São mais muitas perguntas outras, contemporâneas, mais dentro da realidade de hoje. tem muitas outras que entregam informações que têm um pouco menos de relevância, talvez, sabe? Esse é o relatório mais completo que você vai encontrar hoje em análise comportamental. E você vê, não é, por exemplo, uma pesquisinha de Google ali que vai dizer, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Não, isso é uma metodologia científica criada. Não é aquele negócio de guruzinho de Facebook. Será que eu sou o quê? Qual que é o meu comportamento? Faça o teste aqui. Não, apesar de haver esse questionário, ela é analisada minuciosamente para chegar nessas 27 páginas de relatório que a gente tem. Não é qualquer coisa. É muita coisa. É muita E coisa. em cima do resultado disso, que aos olhos de uma pessoa mediana aí, pode pensar que é coisas irrelevantes em muitos pontos, mas não é. Através disso aqui você pode moldar o comportamento da pessoa. Completamente. E no intuito da análise comportamental, Afonso, o destaque, o objetivo é aprimorar as aptidões ou aprimorar as deficiências do indivíduo? Depende de cada caso. E depende de onde você está aplicando. A análise comportamental eu uso mais com empresas. Para melhorar a eficiência, mas principalmente para eu selecionar o candidato certo, de acordo com a minha vaga. Essa é uma das maiores, um dos maiores potenciais que você tem com o DISC é isso. Você saber quem encaixar e onde encaixar. Por exemplo, se eu fosse contratar pessoas numa empresa, eu poderia colocar você como recrutador. Exatamente. Para você me dizer, Sérgio, desses 10 candidatos, esses 2 levam mais perfil para o perfil da tua vaga. Exatamente. Eu vou te dar a porcentagem de cada pessoa que eu analisei em relação ao cargo. A gente vai construir esse cargo primeiro juntos. A partir dessa construção que você me deu, você fala, olha, eu preciso de alguém que seja assim, assim, a gente faz todo ali os critérios avaliativos. Depois eu vou fazer uma entrevista, a mesma ali básica que eu fiz com você. E aí a gente vai gerar esse relatório que ele vai te dar, olha, esse cara é 89% adaptável ao cargo, esse é 85%, esse é 60%, e por aí vai. Que interessante. Muita coisa, cara, muita coisa. E esse serviço que o psicanalista comportamental faz, ele é de forma autônoma? Você presta esse serviço para as empresas? Então, eu estou montando agora um projeto de consultoria, que daí vai incluir o DISC, que é a análise comportamental, mas vai incluir também a psicanálise. O que eu quero? Eu quero chegar numa empresa e investigar o que tem de errado e de certo no comportamento dela. A gente pode avaliar a liderança de acordo com a equipe. Eu posso ver se aquele líder é melhor, realmente o melhor para aquela equipe, de acordo com o comportamento da equipe. A gente vai trabalhar processo seletivo, encontrar o candidato certo para a vaga certa. A gente pode fazer um processo com toda a empresa. A gente pode ajudar a resolver conflitos. Olha, minha equipe aqui está estranha. O povo está brigando muito aqui. Eu vou fazer esse trabalho também. Não só de olhar o comportamento, mas de daí na consultoria eu ajudar a resolver esses conflitos. Você está com conflito em tal área, por tal coisa. O comportamento do seu líder está em desacordo total com o comportamento da sua equipe. E a gente vai avaliando. Eu chamo isso de raio-x empresarial. E aí a gente vai olhar como um todo a empresa, verificar
de acordo com a demanda, né, que o empresário, que o cliente quiser, e a gente vai fazer essa análise. Ela pode ser feita individualmente, para ver se muda alguém de posição ou não, em caso de demissão. Mas eu acho que, assim, de tudo isso que a gente fala, o essencial, o mágico, está na contratação. Porque hoje em dia, a verba que eu gasto demitindo funcionários logo depois da experiência é muito grande. Por quê? Porque o currículo dele pode ser perfeito. Ele pode ter tido muitas experiências, mas ele pode não se comportar adequadamente ao cargo. Não que ele tenha um comportamento errado, mas um comportamento incompatível. Como assim? Vamos lá, vamos falar de vendedor. Eu não vou colocar um cara tímido para vender. Eu estaria cometendo um erro. Eu preciso de um cara influente. E aí a gente começa a entrar nos termos do DISC. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Cada um desses fatores, eles estão em um gráfico, você viu ali o gráficozinho, né? Tem os 4. Cada um tem um pouquinho de cada. Tem sua relevância por cada pertinência para cada mas caso. Todos têm uma que ele se sobressai. No seu caso, o seu perfil é o perfil estável e o perfil influente. Quando o seu perfil estável ele é maior, que está um pouquinho em evidência, é aquele tipo de pessoa que consegue ouvir bem, está sempre buscando ajudar a resolver os conflitos. Muitas das vezes tende a se esforçar para não magoar o outro. São pessoas mais estáveis, mais organizadas às vezes. E aí você pega o influente. É aquele cara que sabe conversar, que sabe vender o peixe, que sabe se impor e mostrar o seu ponto de vista e fazer-se entendido. Aí nós temos em contrapartida desses dois, nós temos o dominante e o conformista. O dominante é aquele cara enérgico, que bate no peito, vai, faz e chama e puxa a galera, que tem energia. O conformista é aquele cara que planeja. Tudo tem que estar muito bem explicado para ele, senão ele não vai gostar. Então a gente tem onde encaixar cada pessoa. Se eu não fizer um processo avaliativo baseado no comportamento, minha empresa vai gastar muito, porque a minha empresa vai ter uma rotatividade altíssima. Altíssima. Porque hoje em dia só currículo não adianta. Hoje em dia não adianta. Só experiência. Eu quero levar, eu já estou fechando, nos próximos dias aí, se Deus quiser, a gente vai surgir com uma novidade, consultoria também na área jurídica. Análise de perfil jurídico. Poxa, será que esse cara já andou processando alguma empresa? Vou contratar um cara assim? Não vou? Eu posso? A gente pode. É legal isso, Afonso, juridicamente falando? A gente está avaliando, estou conversando com o meu advogado, a gente está avaliando a situação, mas assim, essas situações, essas informações, em sua maioria, são públicas. Você entra no Projude, qualquer pessoa pode acessar a maioria dessas informações. E o patrão, ele não precisa prestar conta se ele quer contratar ou não a pessoa, no caso? Não. Você pode dar o laudo, no caso eu vou dar o laudo, a decisão sempre vai ser do... Mas por que a gente pensa em uma área jurídica? Porque a empresa também gasta muito em processo. Dependendo da situação interna da empresa, ela vai gerar muito processo. Às vezes por dano moral que acontece. Por quê? Porque não fez uma avaliação criteriosa do que está agindo, como está agindo com seus funcionários. Tem empresa agindo completamente errado, que está arriscando perder muita coisa por conta de erros lá dentro. Até o patrão, o dono da empresa, precisava passar por esse processo para ver se ele não está sendo Com um cara certeza. muito enérgico, Com muito certeza. errado na gestão, né? Com certeza. Tem muita empresa aqui em Baiti ainda, Sérgio, infelizmente, que a rotatividade está muito alta. Você vê, eu converso bastante com as pessoas, você vê, nossa, que lugar ruim de trabalhar. Nossa, graças a Deus que eu saí. Por quê? Isso é saudável? Não. Não é saudável para ninguém. Não é saudável, nem para o dono da empresa, nem para o funcionário. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. E você acha que o fator equilíbrio, será que é o mais importante, tanto para quem é chefe e para quem é o colaborador,
no dia a dia, na manutenção, no decorrer da trajetória profissional, Afonso? Eu acho que, no geral, na vida como um todo, Sérgio, tanto como terapeuta, como analista, tudo a gente busca encontrar a maneira mais saudável de lidar com tudo. Eu preciso ter essa capacidade de entender que algumas coisas não são da minha alçada. Dentro de uma empresa, eu preciso saber que eu preciso delegar. Eu preciso confiar em alguns funcionários, que senão eu não vou dar conta. Se eu não consigo exercer esse equilíbrio, eu quero fazer tudo, quero estar tudo ali do meu jeito, aí é você que vai entrar em um surto. É você que vai tentar estar sempre ali corrigindo coisas que talvez não sejam para você. Porque hoje em dia, tem muita empresa, infelizmente, que o dono quer mandar em tudo. Só que numa estrutura organizada, numa organização realmente organizada, isso não pode acontecer. Você tem que saber delegar, porque você não vai conseguir resolver tudo. Se a gente não tiver esse equilíbrio, a empresa toda vai ruir. Porque a minha cabeça não está conseguindo lidar com tudo aquilo que eu tenho para lidar. Um líder, um gerente hoje, ele precisa saber comandar a sua equipe de forma eficiente, não de forma autoritária. Isso tudo tem a ver com comportamento? Por exemplo, uma liderança, um gerente de vendas, gerente de vendedores. Eu não tenho como colocar um cara lá, um cara chato, que não sabe conversar, que quer todos os mínimos detalhes, tudo explicadinho. Isso é difícil vender. Então, nós temos que fazer a nossa empresa, como um todo, viver nesse equilíbrio. Viver nesse equilíbrio de acordo com o comportamento, de acordo com os conflitos internos. Porque eu acho que é o que falta hoje. Para tudo. O que falta hoje é equilíbrio. Eu já participei, já fui colaborador de vários times, né? E eu percebi que existem perfis e perfis de gestores, né? De líderes. Muitas vezes o líder mais equilibrado, mais gentil, né? Ele talvez não alcance sempre os melhores resultados. Mas o que eu percebo no decorrer do equilíbrio do negócio é que o bem-estar do ambiente faz com que sobressaia somente os resultados financeiros. Porque tem líderes que eu já trabalhei em empresas que tinha líderes assim, opressores, líderes autoritários, líderes determinantes, né? Aquele líder que determina e não quer saber de opinião. Você não está aqui, tipo aquele cara que falava para você assim, você não está aqui para dar sua opinião, você está aqui para cumprir números. Então, assim, esses caras, a maioria das vezes, ele tinha um resultado de vendas maiores. Só que a rotatividade das pessoas era maior também. Isso machucava muito os seres humanos, não tinha aquela felicidade no clima do trabalho. E aí, na minha análise pessoal sobre isso tudo, eu percebia que não só o resultado financeiro era relevante. É claro. O resultado de felicidade. As pessoas, o clima da equipe, quando tinha esses líderes opressores, era uma equipe triste. Essa tristeza, ela pesava demais no meu patamar de peso, né? Ponto de equilíbrio ali. E eu via que quando tinha um líder mais calmo, a empresa talvez faturava menos, só que as pessoas eram mais felizes e demonstravam mais. Tem alguma coisa a ver isso que eu estou querendo dizer contigo? Tem, cara. Porque às vezes a gente pensa que o faturamento, ele é só ligado ao rendimento final ali. Eu lucrei 1 milhão esse mês. Mês passado eu lucrei 1,5 milhão. Não é só assim que a gente vê. Por quê? Custo de demissão também entra. Se eu demito o funcionário uma vez por semana, a minha rotatividade vai ser muito, muito, muito alta. Capital humano também, né? Conta muito, né? O valor do capital humano que está ali presente, né? Quanto que as pessoas realmente vestem a camisa e amam o negócio? É o que falta, cara. Um incentivo por parte do colaborador, mas de receber esse incentivo.
Porque tem muita gente disposta a vestir a camisa. Muita gente disposta. Mas e aí, chega lá, é o que você falou, opressão, hipercarga, não é nem sobrecarga, é hipercarga de funções de trabalho. Como que você veste a empresa desse jeito? A gente tem que também tornar o ambiente mais confortável. Não é, como a gente falou, não é o dinheiro, não é só o dinheiro. Se eu tenho uma rotatividade mais baixa, com certeza, pode ser que demore um pouco, mas o meu lucro vai aumentar. Porque eu estou evitando gastos desnecessários. Talvez seja um investimento, a gente tem que ver como um investimento, olhar a empresa como o comportamento dela. Porque hoje, por exemplo, infelizmente, Sérgio, infelizmente, eu tive algumas experiências, algumas boas, outras nem tanto, mas de entrar em empresa e ver colega de trabalho sair chorando. Eu já ouvi falar e vejo muitos exemplos disso. Amigos, pessoas que estão na minha vida, sim. no dia a dia, que falam, hoje eu saí do trabalho chorando, hoje eu tive que entrar no banheiro para chorar. Coisas desse tipo assim, sabe? Isso só vai diminuir o rendimento. Só vai diminuir o rendimento. Quando forem olhar os indicativos, fulano baixou o rendimento, vamos demitir fulano. Mas a culpa foi de quem? Quem que fez o fulano chorar? A gente tem que entender essas coisas humanas também. A empresa não é só maquinário. E o ser humano não é uma máquina. Quando a gente entende isso, aí sim as coisas funcionam. Aí sim você vê uma empresa dar certo. Porque às vezes vai chegar um ponto, e infelizmente chega. Infelizmente, uma hora a conta vai bater. Você não se importou com seus colaboradores? Você não se importou num ambiente mais agradável? Uma hora a conta chega. E qual que é essa conta? Uma hora o dinheiro não vai ser suficiente para cobrir os gastos. Você pode ser o cara mais rico de Baiti. Se você não fizer a sua empresa crescer, o dinheiro não vai ser suficiente para manter ela em pé. As pessoas não vão querer trabalhar para você mais. Você não vai ter pessoas que você pode confiar. Como que você vive desse jeito? Como que você opera? Como que você dirige? Não dirige. Você não pode dirigir desse jeito uma empresa. E infelizmente é o que a gente mais vê. É caos, é caos, é caos. Você levanta 5 minutos para tomar um café, já é um caos. 5 minutos é muito também, né? Mas você entende? Tem coisas que não dá. E hoje eu vejo que as empresas, a grande maioria, se não todas, elas são assim. Elas são assim, elas não ligam mesmo para o funcionário. Só que se você para ver, uma hora a conta chega. Uma hora o funcionário não vai aguentar mais. Uma hora ele vai entrar em crise lá dentro, surtar, chorar e te processar. Esses riscos a gente tem que analisar. E eu acho que não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo emocional que você causa na vida da pessoa. Né? Acho que você tem que ter esse real equilíbrio, porque você tem que ver o colaborador no ponto de vista de um gestor, no olhar de um gestor. Não como número, mas sim como ser humano, acima de tudo. Exatamente. Até do ponto que, se você achar que o seu colaborador, no meu ponto de vista, não está feliz com aquele ambiente, é até um bem que você faz para ele demitindo, dando a oportunidade de ele procurar novos caminhos, porque se o cara não está feliz com aquele tipo de metodologia de trabalho, você não precisa oprimir ele nem magoar ele. Dá a oportunidade para ele voar. Porque imagina o caos, a lembrança que essa pessoa vai ter de você por toda aquela trajetória maldosa que você fez com ela durante a trajetória do trabalho. O sentimento mais profundo e enraizado que vai ficar na... Marca. E como marca? Eu já vi muito isso. Ô, Afonso, vamos falar, veio uma coisa na minha cabeça aqui agora. A gente ouviu falar, eu não sei se é verdade isso, que o Google tem aquele clima todo irrelevante, apesar que agora está muito home office, né? Em todas as empresas, né? Mas o Google oferecia aqueles ambientes assim, totalmente descontraídos, com brinquedos, com videogame, com sofá, a pessoa podia ir de bermuda, podia ir de chinelo, até de pantufa, até de pijama, se você quiser, levar seu pet, enfim. O que representa esse tipo de opção, né, de ambiente de trabalho na psicanálise hoje? Então, você vai ver assim, Sérgio. Por exemplo, eu, como terapeuta, como psicanalista, eu tenho uma paciente que ela está com um problema com o trabalho. Ela está sendo tratada com depressão. E isso começou, a gente investigou, eu investiguei junto com ela,
Surgiu-se com uma situação no trabalho. Ela está pensando, inclusive, em encontrar auxílio jurídico. Que eu perdi um pouquinho Não, qualquer auxílio pergunta. jurídico. Essa funcionária está querendo auxílio jurídico. Então, daí ela estava procurando esse auxílio. Por quê? Porque ela não foi valorizada. Porque houve essa opressão. Imoral. É uma coisa, é um fator imoral essa opressão. Completamente. E aí você estava falando do Google. Você está num ambiente saudável, agradável, você com certeza vai render mais. Com certeza. Você não está com preocupação excessiva. Porque como que funciona? Quando a gente está num ambiente desfavorável, toda a nossa neuroquímica aqui, fisiologia do cérebro, ela vai disparar. Vai disparar, daí você pega os hormônios, adrenalina, cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse. Tudo isso acontecendo aqui dentro enquanto eu estou trabalhando. Um ambiente favorável, onde eu sei que eu sou respeitado, onde eu tenho o mínimo de uma vida equilibrada, eu vou render muito mais. Em criatividade, principalmente, ou em performance gestora? Depende de motora? cada Pode melhorar de cada em tudo. caso. Você vai melhorar em tudo. Porque você vai se sentir mais disposto, independente do que você esteja As empresas fazendo. hoje, inclusive, quebraram muitas barreiras assim. Antigamente tinham os uniformes eram muito mais clássicos, né? Corte de cabelo de uma coisa só. Hoje a empresa já está contratando gente com tatuagem, com piercing, deixando as pessoas mais essa juventude mais alternativa, né? Galera que verdade. curte rock, que chega verdade. com o olho mais pintado de preto. Antigamente existia esse preconceito, né? Eu acho que essa liberdade também faz parte desse contexto, de deixar a pessoa ser quem realmente ela é. Exatamente. Você dá liberdade. Você dá liberdade, porque em algumas empresas o traje, a vestimenta, a aparência são 90% da empresa. Aí a gente entende algumas restrições. Mas quando não precisa e você libera as pessoas a se sentirem mais à vontade, você está criando um ambiente confortável. E isso aí influencia muito. Quando você faz as coisas com alegria, poxa, você vai fazer muito bem feito. Quando você está numa empresa, eu digo por mim, eu já tive em empresa que suar era pouco, tinha que suar sangue para estar bom. Uma função era pouco, tinha que fazer 5 para estar bom. Eu faria? Faria. Eu fiz? Mas não foi bom. Eu saí surtado. Se eu tivesse tido... E assim, a gente tem que saber da nossa posição. Se eu tivesse tido mais liberdade, mais compreensão, eu te garanto que teria sido muito diferente lá dentro. Hoje, eu olhando de fora, eu fico, poxa, triste ouvir isso, né? Triste ouvir que ainda está assim, que ainda está ruim, que ainda está capengando. Mas por quê? Porque não pensa nisso. Tem muito profissional excelentíssimo, muito excelente, maravilhoso, que está ali disposto a dar o sangue. Só que daí quer algo em troca? É claro que quer. Se eu vou trabalhar para o Sérgio não vai me valorizar, eu vou trabalhar para o outro fulano lá. Porque hoje em dia, os profissionais eles estão começando, até com essa questão da divulgação mais da terapia, também estão começando a se valorizar mais. Uma hora vai chegar naquilo que você comentou. Não quero mais trabalhar para você, você não é um bom empregador. Porque hoje a gente vê diferente. O cenário você precisa de trabalho, você vai ter que fazer o que eu quero. Do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu já ouvi isso dentro de empresa, Sérgio. Gente, para trabalhar tem um monte. Gente Não está muito bem assim mais não, Mas né? as coisas já estão começando a mudar. Você vê que pessoas estão... Poxa, eu não mereço isso. Eu não. Trabalho tem gente que precisando também. Do mesmo jeito que tem gente precisando trabalhar, tem gente precisando de trabalhador. Um trabalhador... Uma empresa sem um trabalhador não vai ser nada. Sabe onde que está rolando esse tipo de exigência, essa demanda acumulada, que você tem falado aí? Trabalhos agrícolas. Pessoas já estão em déficit hoje, trabalhadores agrícolas.
Os trabalhadores agrícolas estão tão valorizados Sim. que eles já estão se sentindo assim mais importantes até que o patrão. Exato. Ou você me trata bem, me paga bem, ou eu vou trabalhar para outro aí. Porque E os caras estão tendo que valorizar os caras, porque exatamente. não acha mais mão de obra no campo. Exatamente. O patrão ele começa a ser só o mantenedor, né? Uhum. Se eu tirar o conhecimento, não vai. O que funciona? Que empresa? Que empresa de agronegócio que funciona sem o cara da agropecuária? Sem um agrônomo, sem o engenheiro ali. Ou a força máquina, né? O homem do campo. O homem, chão de fábrica, né? Que é o cara que está ali na enxada mesmo, no dia a dia, pegando e arrumando e amarrando. E... Quem que vai fazer? O dono da empresa? Não vai. Não vai fazer. Até como que ele vai descer do pedestal dele ali? Até porque os trabalhos hoje ficaram muito mais práticos, né? Tudo pela internet, essa automação toda. Tem muita tirou coisa. muito essa disponibilidade de pessoas indo trabalhar com força bruta mesmo, né? Você lembra que antigamente, jovens, assim... É que você tá muito novo agora, mas eu já tô do meio-dia para tarde. Eu lembro no meu tempo... Você via muitas jovens, assim, que iam mesmo para as aptidões físicas, que tinha mais vigor físico e tal. E já se oferecia para ser um cara do campo, um cara que furava cerca, que amarrava, que mexia com trator, com graxa. Mas a juventude hoje já está se afastando dessa... Sim. Como é que a gente podia relatar o comportamento humano atual hoje? Nós estamos vivendo uma nova era, novos empregos, novas situações e a sociedade escolhendo novos caminhos. Nós estamos por um caminho automático das aptidões mercadológicas e as aptidões de trabalho, Afonso? Ou a sociedade não está se adequando para a real necessidade do mercado de trabalho? Essa juventude hoje que não quer se oferecer ainda para os trabalhos mais fortes, estão mudando o seu perfil, isso está sendo de forma natural. Como é que a psicanálise está vendo essa reação social? Hoje, por exemplo, a gente está tendendo sempre ao que é mais fácil. Sempre ao que é mais fácil. É padrão do ser humano. A gente quer o que é mais confortável para a gente. E hoje a internet ela tem ajudado, e às vezes atrapalhado, no que se é divulgado. Porque hoje em dia você vê, por exemplo, jovens de 15 anos já com muita grana na conta. Muita grana na conta. Parece, poxa, é fácil. Eu vou conseguir também. Não quero ir lá para o campo. Eu não quero ir lá ajudar numa construção. Porque isso é pouco. Eu quero mais. O cara ali, 15 anos, já conseguiu 1 milhão na conta. A gente sabe que tem alguns casos que fogem da curva. Artistas, né? Influencers, marketing, algumas atividades aí que dá essa oportunidade. E a gente é um pouquinho... Infelizmente, a gente é ainda programado. Isso já liga com a psicanálise, porque isso vem de lá, de antepassados nossos, e passa isso para nós, que o trabalho ele é visto como um fardo. Hoje em dia, quem que tá para sentar aqui e falar, nossa, eu amo trabalhar? Não. Poucos, Não, muito poucos. Não existe, praticamente não existe. 1%. Muito pouco. Por quê? Dinheiro não é tudo. Se eu não estiver... Olha para você ver, eu te mandei um resuminho das minhas atribuições lá ao longo da vida. Eu sou formado em análise de sistemas, eu sou fotógrafo profissional, sou designer gráfico profissional, trabalhei com marketing, já fiz alguns trabalhos para você, já fui cozinheiro, tive lanchonete. Em todas elas eu falei, não tá legal. Por quê? Nem tudo é só pelo dinheiro. Qualquer uma dessas opções eu poderia me dar muito bem. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de me dar muito bem, mas fazendo uma coisa que eu amo. Isso falta nas pessoas hoje em dia, Sérgio. Buscar primordialmente o que ama. Se encontrar. E aí a gente puxa para a psicanálise. Ótima colocação. Ótima colocação. Para você que está assistindo a gente e precisa, quer, anseia, ou talvez está ouvindo essa oportunidade de se encontrar, para talvez buscar a sua aptidão, a sua felicidade na coisa que mais ama fazer, e o psicanalista clínico, né, ele pode te ajudar com isso, saber desenvolver as suas aptidões para que você possa se direcionar nas áreas mais relevantes, nas áreas que pode dar mais certo.
Seria isso? Sim, porque em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que parar e fazer alguma coisa que não gosta. Isso é natural. Mas eu não posso me sentir confortável com isso para a vida toda. Eu não posso ficar sempre no mesmo serviço sabendo que ele não me faz bem. Existem opções, e existem muitas opções. Hoje, uma coisa que eu acho incrível, que a gente está saindo um pouco do formal, Sérgio. Eu acho isso lindo. Por quê? Minha formação, ela não é aquela formação formal, né? Digamos assim, redundantemente. Por quê? Não é uma faculdade. Você está saindo um pouquinho do sistema e dando mais oportunidades ainda. Você não está detendo ali tudo num lugarzinho só. Não são só os que têm faculdade que têm voz hoje em dia. Hoje em dia a população, o povão, digamos assim, está tendo muita voz. Porque as pessoas estão se posicionando, estão entendendo que, poxa, eu posso fazer alguma coisa que eu gosto. O Afonso está fazendo, o Sérgio está fazendo, o fulano está fazendo. Também quero. E a gente pode. Porque isso aí, esse relatório que eu te passei, é também para isso. Onde que encaixa melhor o meu comportamento? Imagina você com 16 anos ali, quase querendo sair do ensino médio, com um relatório desse nas mãos. Você ia ficar passando de faculdade em faculdade testando? Não ia, você ia direto na... Onde dá certo. Eu sei que isso aqui vai funcionar para mim. A psicanálise veio para mim a partir disso. Isso aqui não poderia ser feito nas escolas, de forma... Pode. Pelo próprio... Pode. O governo não teria interesse em desenvolver os jovens e buscar as aptidões mais pertinentes dos jovens? Seria Não só excelente. psicanálise, das questões psicológicas, das questões físicas também, né? As aptidões físicas, porque existem testes da mesma forma para desenvolver o indivíduo, ver qual que é a fibra, qual que é o alcance, a velocidade, qual que é a performance que o indivíduo tem, sensibilidade, enfim, música e tal, né? Muitas vezes não está faltando na nossa cadeia pedagógica um pouco mais de eficiência e fatores eficientes como esse aqui, Afonso? Falta, com certeza. Isso aí, para quem, por exemplo, Sérgio, eu, né, aproveitar o gancho, fiz análise de sistemas. Eu trabalhei com isso uma vez na minha vida, e olhe lá. Eu não vou dizer para você que foi tempo perdido, mas eu estaria muito melhor se eu não tivesse feito. Você perdeu 5 anos da sua vida, vamos falar 5 Porque olha para você ver, um ambiente é a análise da computação, mexer com máquina. Eu sou de mexer com pessoas. Eu comecei a surtar com esse tipo de serviço, de ficar ali no computadorzinho aqui o dia inteiro. Para mim não serve. Para mim eu tenho que estar aqui conversando, fez mal. falando. Me fez mal. Uma das minhas piores crises que eu tenho, né? Eu sou portador do transtorno bipolar, tenho que lidar com isso todos os dias da minha vida. Uma das minhas piores crises foi num dos meus últimos empregos. Entrei na área de tecnologia, fui lá, mexer com o computador. Meu amigo, eu fiquei ruim. Muito ruim. A ponto de quase ter que ir para um internamento. Rapaz. É complicado. Quando você não está numa área boa para você, é complicado. Isso é o mal, esse tipo de mal que faz para o indivíduo. Eu tenho empatia com isso. Eu me coloco no lugar da pessoa. De poder imaginar que você está preso naquele ambiente que está te fazendo aquele mal. Entendeu? E isso que é importante a gente ressaltar. Com certeza. Né? E que você está no. Você é da matemática, está no área de humanas. Está se sentindo um peixe fora da água. Você pode até conseguir fazer. Você pode ser o melhor matemático, mas você seria melhor ainda humano. Numa terapia, numa qualquer outra área humana. Que quando a gente não... Porque assim, no fator comportamental, a gente pega o estado atual da pessoa, nessa análise DISC, pega o estado prévio ali de 6 meses, mais ou menos, e o pontual, naquele exato momento. A gente vê diferenças, por exemplo, você tem um dos seus fatores, ele está em 35%, que é o seu fator, salvo engano, de dominância. Em algum momento da sua vida, nos seus provavelmente últimos 6 meses, você precisou exercer mais isso, mais essa energia, essa dominância, essa ter que ir lá e fazer. Eu percebo isso pelo seu relatório. Houve uma mudança de um estado para outro. Significa que esse percentual de mudança que você teve te gerou um estresse.
Toda mudança gera um nível de estresse. Agora você imagina, por exemplo, para você, de 35% para 39% de um dos seus fatores, razoavelmente a gente considera que dá para fazer sem muita crise. Você passa aí tranquilo, de boa. Aí você pega, por exemplo, um dos subfatores, comunicação. Comunicação, quem tem o subfator da conformidade é horrível em comunicação. Quem tem isso excedente, um pouco a mais que os outros. Imagina você colocar um conformista, que é atento aos detalhes e não tem tanta facilidade para conversar, para vender, que era, por exemplo, um exemplo que a gente estava dando. Pode ser que faça? Pode, porque tem pessoas excepcionais. Mas vai ficar se sentir bem? Não vai. E quanto antes, melhor eu ter essa... Puxa, eu estou no lugar errado. Porque tem gente que, infelizmente, está fazendo há anos, 5, 10, 15 anos, a saúde mental está lá embaixo e já não tem mais o que fazer. Como que vai começar outra profissão? Agora, do nada, depois de tantos anos. Então é legal. Nossa, cara, seria maravilhoso se a gente pudesse aplicar isso aqui com os nossos adolescentes, cara, saindo do ensino médio. Vamos dar uma ideia para os nossos Seria gestores? maravilhoso. Se tiver algum vereador, candidato a vereador aí, se quiser abraçar essa causa, chama nós, porque isso é muito importante. Exatamente. Vamos começar de baixo, né, Afonso? Você que é vereador, o futuro vereador da cidade, futuro prefeito, prefeita, né? Que puder implementar isso aqui, vamos dar um horizonte melhor para os nossos alunos, para o nosso verdadeiro ouro, nosso futuro, nossos jovens, né, Afonso? Para você que é gestor governamental do Estado, para você que é gestor deputado, senador federal, vamos, de repente, pautar uma lei para a gente fazer esse tipo de análise comportamental para os jovens em um determinado momento? Com certeza. Para que a gente possa dar oportunidade a eles de se identificar, de se localizar, né? E ter um direcionamento melhor, não só comportamental psíquico, mas também físico. De repente a gente consegue direcionar melhor e fazer com que a gente aprimore os dons e as aptidões dos indivíduos. E que eles se sintam cada vez melhores, para que a gente possa ter um resultado, um país mais equilibrado lá na frente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É o que eu quero levar o mais longe possível. Terapia, até comentei com você, comentei hoje na participação que eu fiz também. Tem o projeto social. Ah, é? Se precisar, estou atendendo até de graça. Não tem problema, porque o que eu quero eu não quero que você sofra. É isso. Importante, hein, Eu não Afonso? quero. Que bacana, que imagem. Porque bonita. tudo que eu passei, em muitos momentos da minha vida, eu tive sozinho. Demorou bastante tempo para eu conseguir pagar uma psicóloga para eu poder começar. E a gente sabe que, infelizmente, o SUS está um pouco precário, principalmente na área de terapia. A gente tem médico. Nós temos excelentes profissionais na área de psiquiatria hoje, atuando no município. A doutora Ana mesmo passou aqui, se não me engano, né? Logo vai aparecer aí. A doutora Ana, é verdade. Então, temos. Vou dar um abraço para ela. Nossa, a doutora Ana, cara, a doutora Ana me ajudou tanto, porque a gente não tem profissional assim disposto. Porque a escolha das profissões, grande parte das vezes, acontece por conta de dinheiro. Eu quero ser médico. Por que eu quero ser médico? Dá dinheiro. Ganha mais. E aí você vira um péssimo médico com muito dinheiro, por quê? Passa uma vida toda infeliz. Infeliz. Não é a profissão, não é o nível, não é ser um advogado só que eu vou ser bem-sucedido. Eu tenho que ser bem-sucedido naquilo que eu gosto. Se eu estou em algo que eu gosto, eu vou ser bem-sucedido uma hora ou outra. Ô, Afonso, deixa eu fazer uma pergunta filosófica e profunda para você. Não muito... Né? A humanidade veio se desenvolvendo em milênios, né? Sim. E os primórdios, assim, o ser humano ele era desenvolvido para caçar, proteger, se alimentar e reproduzir. Só tinha a obrigação de fazer 4 coisas. Não tinha conta para pagar, não tinha preocupação, não tinha internet, não tinha problema. Né? E agora, hoje, com toda essa evolução, a gente passou pela evolução industrial, que já foi uma evolução grande, marcou um grande tempo, e agora a gente está na evolução tecnológica e da informação. O cérebro humano não estava preparado para toda essa evolução, toda essa velocidade. O que os estudos mais recentes dizem com relação a isso? Você tem alguma informação sobre isso?
Cara, o ser humano é extremamente adaptável, extremamente adaptável. A gente tem uma capacidade incrível de resiliência, de resiliência. E o ser humano é muito esperto, é muito esperto. Hoje, pra gente é fácil se adaptar. O problema é que eu vejo assim, em algum momento perdeu-se essa vontade de se adaptar para algo melhor. Hoje tudo está entrando no automático. Nós estamos vivendo numa era que eu quero tudo que é mais fácil. Isso está gerando pessoas que não têm vontade nenhuma de ir atrás, que abandonam os trabalhos braçais, como a gente estava comentando. Por quê? Porque eu quero que é mais fácil. Hoje você vê um declínio em várias situações. Porque, querendo ou não, nós vivemos num ambiente social. E nós estamos regidos por um sistema que nos governa. A tendência é seguir a maré, não nadar contra. Quando você vê um nadando contra, aí você vê, olha, esse aí está indo longe. Não é seguir a manada, não, mas é por aí. Exato. Exato. Porque, infelizmente, esse automatismo está gerando muito problema. Muito problema. Tudo o que você quer hoje em dia você tem no celular. E os fatores como a nossa natalidade hoje, nossa quantidade de filhos, existe algum reflexo sobre a psicanálise tem alguma coisa a ver com isso? É uma coisa mais antropológica, mais social? Qual que é a resposta para redução de natalidade hoje, Afonso? A psicanálise ela vem e de fato analisa todo o âmbito do ser humano. Então nós vamos observar o hoje, o que o ser humano está vivendo hoje, mas não só baseado no hoje. Eu preciso entender de onde vieram as suas ideias, de onde vieram os seus conceitos, porque se a gente traça uma linha de raciocínio entendendo de onde começou, a gente consegue tratar um paciente. Porque hoje, se você não faz essa pesquisa profunda, você não vai entender quase nada. A psicanálise ela não visa explicar, ela visa procurar as explicações que já existem. Então a gente trabalha individualmente, mas tem conceitos que vêm de grupo. Por exemplo, existe o conceito na psicanálise do inconsciente. Junto com ele, a gente vê em outros termos e então surge o tal do inconsciente coletivo. Isso que eu gostaria de falar. Nós não estamos falando do indivíduo, nós estamos falando de uma sociedade. Isso. Já existem resultados, pesquisas sobre isso. Ao invés da gente questionar e querer saber de onde vem tudo isso, existem resultados que já comprovam isso. Tem. A gente pode até saber qual que é o perfil do indivíduo. Se ele quer fazer muito filho, se ele vai ter, não vai ter muito filho. Claro, dá pra gente ter dentro da psicanálise, desenvolver um estudo sobre se o indivíduo tem essa aptidão para isso. Sim. Mas a gente fala do coletivo e não... Sim, porque esse coletivo ele pode vir do social, né? Minha igreja, minha escola, meu trabalho, o ambiente em que eu estou inserido. Mas ele vai além. Ele consegue trazer para você informações genéticas de seus antepassados. Por exemplo, a gente está lá, vamos fazer uma trilha. Marquei com o Sérgio de fazer uma trilha. Do nada aparece uma cobra ali. Eu, particularmente, vou morrer de medo. Mas isso é o quê? Por que eu sinto esse medo? Ele não vem de mim. Por que quando eu olho, por exemplo, quando a gente trabalha em expressões faciais, a gente tem algumas áreas do músculo que elas vão se retrair, ou aparecer, ou dar uma piscada ali. Microexpressões faciais de sinais emocionais. Mas onde que estão essas programações emocionais? É aí que vem o inconsciente coletivo. Porque não sou coletivo? Só eu. Tá. É a minha família,
é o meu ambiente social, é o meu ambiente de trabalho e as informações genéticas que eu trago. Aquele negócio que os analistas comportamentais falam, que se você for responder uma pergunta e durante a tua resposta você olhar para a direita, provavelmente você está errando, você está inventando, ou seja, você pode estar mentindo, não significa que isso está 100% certo. Depende de muitos fatores do passado, da genética, da sociedade que essa pessoa conviveu, enfim. Tudo indica que pode ser isso, mas não é bem certo. Assim, os estudos na área da análise de direcionamento ocular, eles são bem fracos. Eu não posso dizer, nem vou dizer, nem concordo em dizer que esse ponto que você citou, ele tem embasamento científico. Eu não sei se tem. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você, Sérgio. Veja se tem cabimento a gente, por exemplo, tá? Tô aqui, eu virei o zoinho aqui. Para mim, você pode até não ver, mas eu tô vendo uma lagartixa ali. Então quer dizer que eu estou mentindo? Só apareceu uma coisa ali na minha frente. Alguns especialistas do estudo do direcionamento ocular, eles falam assim, tipo assim, a tendência é que, quando você vai imaginar alguma coisa, que você busque os olhos para cima. Quando você está triste, que você busque os olhos para baixo. Então eles caracterizam os comportamentos do direcionamento ocular para que você... A explicação deles é que você está buscando no próprio cérebro. Você está tirando da gaveta de cima as imaginações, né? A imaginação talvez olhando para um lado, para o outro, mas isso é realmente o que você está falando. Não é uma coisa certa. Pouca base, pouca evidência científica. Algo que é incrível, que tem muita evidência científica, é a análise de microexpressão facial. Foi feito um estudo, o pessoal pegou lá uma tribo, eu não lembro exatamente de onde, mas pegou uma tribo. Que não tinha contato com a humanidade. Não sabe falar, não tem contato, não fala. E viu-se as mesmas expressões faciais. A mesma região que eu ativo quando eu estou com medo, um primata lá, sei lá em qual lugar, vai reagir da mesma forma. É inato, é inconsciente. E não depende de nada. Você não consegue controlar suas expressões faciais. Você pode tentar. Mas uma pessoa que entende, você não vai conseguir esconder. E a análise postural é relevante? Entra. Podemos modular nossa análise postural? Você pode treinar. Porque a análise, a linguagem corporal, ela diz muito sobre uma pessoa, como eu cruzo o braço, como eu cruzo a perna, para onde eu estou olhando, para onde eu não estou olhando, direção do meu corpo, tudo. Só que isso são coisas que, de certa forma, você consegue fazer conscientemente. Você consegue dar uma controlada. Poxa, deixa eu arrumar aqui, peraí, deixa eu ficar certinho. Deixa eu me abrir. Deixa eu relaxar. Não estou gostando do que você está falando. Isso. Inconscientemente estou dizendo isso aqui. Isso. Não concordo com o que você está falando. Estou querendo ir embora, estou virando para a porta. Isso. Tem muito disso. Aperto de mão muito forte. Esse cara, eu tenho que ficar esperto com ele. Esse cara é um cara opressor. Tem. Não só a força, a posição. Se eu vou te cumprimentar aqui, a minha mão e a sua estão paralelas, a gente está numa posição de igualdade. Se eu pego aqui, eu sou líder. Se você vira, você está me submetendo. E aí vai. Então a gente tem a mão no ombro, o tato do sou seu pai, confia em mim. Tem. Então a gente usa muito disso. O que eu olho e vejo que é certeiro em todos os casos é microexpressão. Não tem como errar, cara. Não dá. Que exemplo que a gente poderia usar no nosso dia a dia, de uma forma mais simples hoje, de forma comercial, por exemplo? Um gatilho aí na expressão facial. A pessoa, num fechamento de negócio, qual a expressão que um vendedor precisava olhar no teu cliente? Olha, depende. Cada cliente ele reage de uma forma, mas a gente vê, por exemplo, emoções básicas. Tristeza, nojo, desprezo, alegria, surpresa, medo. Se eu estou conversando com você e do nada eu olho para você, você dá uma abertinha na boca assim, eu falo, poxa, do que será que ele está com medo? É claro que tem critérios, tá? Não é só, fiz isso aqui, já tem critérios. A gente avalia até a duração da expressão. Uma expressão, por exemplo, você pode ficar aqui sorrindo direto. É verdadeiro? Não. Uma expressão verdadeira
ela vai durar no máximo 2 segundos. No máximo. Então a gente sabe analisar, a gente tem que saber analisar para poder dizer, poxa. Agora você pega, por exemplo, você está com um funcionário seu lá, ou você mesmo está fazendo uma venda, você vê que o seu cliente ele está com a mão fechada. Isso é um indicador de que algo está errado. Isso é um sinal de agressão. Então talvez eu não vá fazer, mas eu tô tipo, nossa, não aguento mais o Sérgio falando. Seria a hora de mudar o rumo da conversa. Puxar para um café, falar do futebol, da igreja do cara, abrir o jogo ali, falar do que ele gosta de falar. Isso aí você vai pegando sacadas. Por exemplo, você tocou em algum tema. Isso a gente usa muito. Na verdade, eu pelo menos uso. Não sei se a grande maioria dos psicanalistas tem acesso a essa informação, porque eu também fiz um curso na área de microexpressão. A gente vê no paciente também. Nossa, eu estou falando da minha família aqui com cara de triste. Forçando um sorriso, mas o verdadeiro sorriso por trás é o de tristeza, por exemplo. É uma expressão de tristeza. A gente consegue ver, porque você não controla a sua expressão facial. Você controla, sim, a nível superficial. Mas dá para ver quando é uma reação espontânea e até quando você está fingindo. Eu já assisti bastante casos de júri. Eu amo assistir casos de júri. Porque você olha e você analisa. Por exemplo, tem um caso de uma mãe, tirou a vida dos filhos, foi dar o depoimento, meu filho e tal, e chora daqui, e você vê lágrimas escorrendo, e aqui você vê um sorriso começando a se formar. Depois comprovou-se que foi ela. A gente não consegue esconder. O meu professor, um dos meus professores de análise comportamental não, de corporal, ele fez um teste bem legal, muito legal. Ele pegou um vídeo, colocou para o telespectador dele ali assistir. No caso, eu colocaria para você assistir um vídeo, por exemplo. E ele pede, fique com um sorriso no rosto o vídeo inteiro. E você fica. Legal. O começo do vídeo é gostoso. Você está vendo um bebezinho brincando ali. Você está vendo um bebezinho brincando com o cachorro. Sorriso. Legal, consigo. Depois começam a aparecer coisas mais pesadas nesse vídeo. Que não são legais. O que acontece? Você consegue manter? Consegue. Mas está totalmente diferente do que era no começo. Porque você já mudou a sua expressão, mesmo sem querer. É automático. É reação automática. Se aparece alguém que te dá um susto, a sua cara vai ser de susto, na hora. E a gente consegue analisar. Isso tudo é analisável. Muita coisa é analisável. É incrível o que você pode usar. Isso aí para a área terapêutica está me ajudando bastante, essa análise. Porque daí você conversa com a pessoa, nem sempre ela vai se abrir de verdade. E aí você vê que ela está falando sobre algum tema que talvez a gente analisa bastante a coerência daquilo que é apresentado com aquilo que é visto. Pô, o Sérgio aqui está com um sorrisão. Beleza, aparentemente está gostando. Mas e por trás? Que eu preciso ver o que você não está tentando forçar. Quando eu analiso isso, eu falo, mas Sérgio, mas você está bem mesmo? Mas aconteceu alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa? A gente tem essa sacada. Você percebe que tem algo escondido ali. Dá para você notar que tem algo escondido ali. A face tem muito músculo. Muito músculo. Essa região altera, essa região altera, essa região altera. Aí você vai partir, por exemplo, existe o protocolo SCAN, que é um protocolo de análise de fraude. E aí a gente tem uma regrinha. 327. Tem que ser uma expressão em... Como é que eu posso explicar? Tem que ser 3 sinais diferentes, em 2 canais diferentes, por 7 segundos. Se eu fechar isso, eu posso dizer que
aquela expressão feita não foi coerente. Não está de acordo. O que eu analiso? Voz, tom de voz, conteúdo do que você está falando, forma que você está falando, até os próprios... Entonações, Entonações, exatamente. Tudo isso a gente analisa. Tudo isso. Eu estou falando de algum tema aqui. Se, por exemplo, um líder global pode falar alguma coisa, esse tipo de análise pode dizer se ele estava falando certo ou errado. Claro. Hoje em dia, os profissionais não têm essa audácia de falar, você está mentindo. É difícil você chegar e falar, você está mentindo. Mas é totalmente possível, sim. Claro, nem todo mundo tem essa capacidade. Eu mesmo não tenho. O Instituto Paul Ekman mesmo. O Instituto Paul Ekman, ele tem uma certificação. Mas aí para você chegar nesse nível, rapaz, é difícil. Doutor, tem que ser doutor. Muita coisa, é muita coisa. Tô começando, né, retomando meus estudos nessa área, já fiz uns cursos aqui, consumi conteúdo aqui, né, dos nossos professores que existem hoje, e eu tô querendo chegar lá. Pretendo. Qual que é o seu próximo passo de desenvolvimento pessoal, Afonso? Porque eu já estou percebendo que essa trajetória tua é o que você gosta mesmo. Você já está formado em... Psicanálise. Análise comportamental. Fiz algumas coisinhas em neurociência também. Uhum. Eu acredito que o meu próximo passo na área terapêutica vai ser a neuropsicanálise. Neuropsicanálise. Que daí você vai juntar todo o benefício da psicanálise clínica olhando sob o olhar da neurociência. Então é um passo a mais. A gente, dentro dessa neurociência, a gente pode falar de reprogramação mental, alguma coisa assim, não? Sim. Porque daí você utiliza algumas ferramentas sabendo onde chegar. Porque o cérebro, ele funciona como linguagem. O seu sonho é o quê? Uma linguagem daquilo que você tem vivido. Algo inconsciente que está tentando eclodir na sua vida. E a gente dá esses sinais. Em algum momento a gente vai conseguir perceber isso. Acho que todo ser humano busca plenitude, né? O seu maior vislumbrar, o seu maior potencial, né? Poder fazer o que quer fazer no momento que quer fazer, com quem quiser fazer. Então você quer ter toda essa harmonia, essa plenitude, né? E é uma arte profunda, né, Afonso? Você vai ser palestrante, você vai atuar numa ajuda coletiva. Sim. Você vai montar o teu negócio. Qual que é a sua... Você vai escrever um livro? Qual é o caminho que você vai seguir? Olha, o bom de ser bipolar é que em muitos momentos da vida, quando a gente está em uma situação, em uma fase que a gente chama de hipomania, a gente quer fazer um monte de projeto. Em alguns momentos a gente faz uns projetos errados. Mas eu tive essa oportunidade de, depois de conhecer, falar, olha, eu tenho um problema com impulsos. Agora está muito tranquilo, porque eu já estou medicado, a gente achou a medicação certa, está tranquilo, estou estável. Mas na época, era isso aqui, era vir, vai, sobe, desce. Toda essa minha experiência já me levou a começar a escrever um livro, começar a escrever artigo, projetos. Eu já tenho projeto para falar contigo já faz tempo, viu? É mesmo? E foi difícil vir aqui? Foi difícil conseguir falar comigo? Não, nem um pouco. Foi difícil estar aqui, esse bate-papo nosso? Foi difícil, sim? Sem script, em roteiro, sem nada? Eu tô em casa. Isso que é gostoso. Eu vivo Ficou um pra fazer momento isso. bom, marcante, né? Um momento marcante do bem, né, para nossa trajetória. Tô gostando também de falar contigo. Tô falando contigo hoje em tom de curioso. Né? Então acho que isso assim, eu tô me emocionando com as oportunidades de estar falando contigo aqui, descrevendo vários fatores importantíssimos, relevantes. Porque, viu, Afonso, olhando para a câmera também, e eu já te falei isso para você. Não são muita gente, talvez, que vai assistir esse conteúdo todo nosso. Vamos ter a oportunidade de fazer alguns cortes, mostrar a nossa trajetória,
Mas as pessoas que vão alcançar esse conteúdo vão ser impactadas de alguma forma. Ah, com certeza. E Com certeza. a qualidade talvez não seja tão importante como a quantidade, né? Então esse episódio vai ser apenas um. As portas vão estar sempre abertas aqui, inclusive, com você sabe. certeza. Talvez hoje a gente não está tendo tempo de falar muita coisa. Rafa, como é que está o nosso tempo hoje? 1h06, se quiser falar mais uns. Ah, então tá. A gente tem mais alguns minutos. Vamos chegar nas alegações finais. Show de bola. Mas eu gostaria de falar contigo realmente que a gente está nos momentos finais, que as portas vão estar sempre abertas. Eu acredito que você vai entrar na neurociência agora, que eu quero muito falar sobre isso. A hora que você tiver bagagem para a gente bater papo sobre isso, certeza. eu quero estar muito bem preparado, porque eu quero saber mais sobre isso também. E eu queria que você falasse, Afonso, quais assuntos que a gente está esquecendo, o que de relevante que a gente não podia deixar de falar, poderia deixar de falar hoje, o que a gente poderia falar hoje que está faltando aí na nossa trajetória, aí, no nosso bate-papo. Hoje a gente falou bastante sobre a análise comportamental. Hoje eu estou atendendo como psicanalista clínico. Na minha formação como analista comportamental, eu quero voltar isso para a empresa. Mas a gente tem que conversar, por exemplo, e tem assim papo para horas e horas e horas, mas a gente conversa sobre as questões de saúde mental. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Porque hoje as pessoas elas não têm a visão de que eu posso dar certo. Eu tenho um transtorno? Tenho, mas eu posso dar certo, eu posso ser eficiente. O transtorno é intrínseco? É fisiológico? Ou é psicológico? Você vai ouvir eu falar muito de... Depende. Tem casos e tem casos. Existem transtornos que eles são de humor. Que existe alteração no humor da pessoa em determinado momento. Hormonal. Acontece. Existem transtornos que eles vão alterar a personalidade, como eu realmente sou. Tem transtornos que eles vão causar sintomas em umas outras áreas, cognitivas talvez. Tem transtornos e tem fases de transtornos que vão te gerar alucinação, que vão te gerar muita coisa. Hoje uma coisa que infelizmente as pessoas não fazem é realmente ir num terapeuta, ir num profissional, seja médico, isso é legal a gente falar. O médico, o psiquiatra, ele vai tratar você no seu físico, para o seu cérebro funcionar melhor durante esse transtorno. A gente trabalha transtorno e patologia, doença. Tem diferença. Uma doença ela pode ter cura. Um transtorno, normalmente, não. Então eu falo, por exemplo, eu sou portador do transtorno bipolar. Não tem cura. Não tem. É algo que eu tenho que conviver pro resto da minha vida. Não tem nada a ver com o fator genético isso? Tem, completamente. Dos transtornos de humor, de saúde mental, o que tem maior herdabilidade genética é o transtorno bipolar. Tem a ver com características de indivíduo que vem de uma certa região do mundo? Ou não? Não tem estudo sobre isso? Hoje a gente descobriu que são, salvo engano, acho que mais de 200 genes ligados à bipolaridade. Não é uma coisinha só que deu errado, que é tudo. É humor, é energia, é sono. Todos os genes realizados, ligados a tudo isso. Então, é uma teia muito grande. Tem muitos outros transtornos. Transtorno borderline é muito parecido com o transtorno bipolar. No transtorno borderline, por exemplo, é o maior risco de suicídio. Porque o que é o borderline? É aquele que está na borda. No border, no limite. Está sempre no limite de tudo. No limite. Então, vou puxar o pé aqui e vou dar uma bronca no Sérgio. Sérgio é bipolar, borderline, ele já vai sair chutando tudo. Brigando, querendo... Eu estou dando risada aqui. De repente você me fala alguma coisa que eu não gostei, eu já chuto o balde. Aí você pode explodir ou implodir. Você pode ser destrutivo para com seu próximo. Então eu posso sair batendo em todo mundo, esburrando parede, querendo bater no colega do lado. Ou se judiar sozinho. Ou de mim.
Trancar no quarto ou e ficar sozinho. Ou tentar suicídio. Eu sou um sobrevivente disso. Por isso que eu gosto tanto da área terapêutica. Porque eu vivi e eu fui ajudado por isso. Eu sobrevivi a crise de tentativa de suicídio. Sobrevivi a acidente. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu me perdi e não sabia para onde eu estava indo. E hoje eu estou aqui para isso. Você se sente forte hoje? Com Superado? certeza. Pode ter uma recaída? Certeza. Também, com certeza. É possível. Porque a gente nunca sabe. A gente pode achar hoje, por exemplo, olha, o Afonso está tomando a medicação dele. Está estável. Mas se eu parar de ir no médico, existe a chance grande de dar uma crise sim. Eu não posso parar de ir no psiquiatra. Porque eu estou sempre precisando ajustar a minha medicação de acordo com o que eu estou vivendo. Hoje mesmo eu estou enfrentando uma situação muito complicada. Minha avó está lá no hospital enquanto eu estou aqui. Isso pode gerar uma crise. Mas como eu estou com a terapia em dia e indo aos tratamentos, qualquer mínimo sinal de que, puxa, está dando uma crise. Já vou lá, doutor, preciso de uma consulta. Doutora, preciso de uma consulta. Preciso resolver. Você está consciente do teu... Então hoje sim, eu sei quando que vai vir uma depressão, já consigo resolver ali, deixar ela, sabe, sair tranquilo, porque infelizmente é assim. Hoje eu estou com um projeto de um livro, por exemplo, o nome dele é Montanha Russa, uma jornada do inferno ao céu. É seu esse livro? Eu estou começando ele, já comecei, já fiz algumas Você está páginas. desenvolvendo, você está ali. escrevendo esse livro? Tô. Porque o que é? A bipolaridade para mim é isso. Tem altos e baixos. Eu já tive a ponto de quase perder minha vida? Tive. Mas hoje eu estou no oposto. Estou tentando resgatar vidas. Porque hoje eu olho para as pessoas e eu penso, eu não posso deixar que alguém passe pelo que eu passei. Eu não suporto olhar para alguém e ver, tipo, minha vida tem que acabar. E hoje eu falo para você, falo para todos, sua vida tem jeito. Tudo tem jeito, tudo tem saída. E realmente é para isso que a gente tem que viver. Por isso que a gente tem que fazer as coisas que nos fazem bem. Claro, não na libertinagem, mas saber que eu tenho as minhas obrigações, que eu sou obrigado a trabalhar, mas isso não significa que tem que ser uma tortura. Que existe sim como você trabalhar e bem. Que tem como você fazer aquilo que você gosta. Aquilo que o seu comportamento tem mais a ver com você. Você não precisa sofrer como eu sofri para entender que tem transtornos, tem situações que eu preciso sim de medicação. Em alguns momentos, como aceitar um câncer, eu vou ter que aceitar um transtorno que é para a vida inteira. Mas se eu hoje sobrevivi tanta coisa, você não vai conseguir? Claro que vai. É para isso que eu estou aqui. Se precisar pegar na mão, a gente vai, vamos junto. Dentro da clínica, eu vou estar lá, vou dar todo o suporte. Hoje eu estou desenvolvendo um próprio método terapêutico. Por quê? Algumas coisas para mim funcionaram, outras não. Eu já tive que passar por profissionais por anos e anos e anos. Que hoje eu falo, eu não quero ninguém comigo mais de um ano. Eu não quero liberar meus pacientes para viver bem. Dá alta para eles. Porque eu não quero viver com você lá no meu escritório, no meu consultório, toda semana pro resto da sua vida. Eu não quero isso para você. Para ninguém. Com a minha experiência de vida, eu já estou criando. Hoje o meu projeto, o meu método, ele tem 4 etapas. A gente aborda os sintomas, a gente aborda a consolidação, a gente trata os temas e a gente acompanha o processo. Não é só dar alta e falar tchau, qualquer coisa me avisa. Eu estou criando uma mentoria terapêutica que vai muito além do consultório. Porque tem gente, e eu precisei de ter alguém ali quase que sempre, que quando você está no fundo do poço,
Você não tem nem ideia do que fazer. Como que eu vou chegar para você e vou falar, olha, nossa, mas você está sofrendo por quê? Você é tão bonito, Você é não tão... vai ouvir isso, né? Como eu realmente posso ouvir? Como eu realmente posso ajudar? Eu preciso abrir o coração. Só que as pessoas precisam saber que, ao me procurarem, elas vão ter que lidar com as situações. Porque a psicanálise, a mágica da psicanálise é não ligar apenas para o sintoma. Porque você pode muito bem chegar para mim lá no meu consultório e falar, Afonso, eu estou triste. Tá bom, Sérgio, você está triste. Faz quanto tempo você está triste? Me conta mais e tal. Beleza. Faz o seguinte, faz isso aqui, tal, que você vai melhorar. Você faz, resolve. Porém, dá um mês e você já está batendo lá de novo. Afonso, estou triste de novo. O que a psicanálise vai fazer? Entender por quê. Não é só te dar meios de ficar bem hoje. É entender para que isso não se repita. Por que quando eu descobri a psicanálise, minha vida mudou tanto? Porque eu consegui entender gatilhos. Eu sabia que se eu me aproximasse de determinada pessoa, talvez eu entrasse em crise. Que se eu fosse tentar o meu trabalho na área tecnológica de novo, talvez eu ia surtar de novo. Hoje eu entendo o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. E é isso que eu quero que você e todos vocês saibam. Que a psicanálise ela não busca só resolver aquele probleminha. Ela busca resolver aquilo que o causou, para que não volte. Porque eu posso muito bem, por exemplo, um médico. Chega lá, olha, você está com dor de cabeça, Sérgio? Tá bom, toma aqui um dipironinha aí, por exemplo. Sei lá o que o médico receita para isso. Toma aqui um remedinho e vai para casa, tá bom. Daqui 2 meses vai bater o Sérgio lá de novo. Doutor, estou com a mesma dor. O que eu vou fazer? Dar remedinho de novo ou vou investigar o problema para ver de onde ele veio? Eu preciso entender a raiz. Se eu não conseguir levar você a entender por que você está com tanta dor de cabeça, e aí quando a gente faz essa analogia para a saúde mental, por exemplo, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou querendo... Por que eu estou querendo, por exemplo, acabar com a minha vida? Então a gente precisa chegar nisso. A psicanálise faz isso. Ela te leva a encontrar as suas próprias respostas. Porque às vezes a gente chega no profissional querendo que ele dê as respostas para a gente. Mas a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos. Você precisa ter coragem para viver de novo todo o teu trauma, todo o teu sofrimento, para me ajudar a entender. Você tem que ter coragem. Mas que com um primeiro passo, tudo pode e tudo vai dar certo. Funciona. Dá certo, dá para melhorar. Dá para sair do buraco, dá para sair do fundo do poço. Eu estou aqui para isso. Esse é um dos temas também que tem muita coisa para falar ainda. Então, quem são as pessoas que deveriam te procurar ou deveria procurar um terapeuta assim, Afonso? Qual que é o perfil de pessoas, em que momento da vida que ela deve procurar? A pessoa que está bem e quer evoluir, a pessoa que está muito mal, a pessoa que... Alguém que não consegue procurar ajuda, mas tem um amigo que está nos assistindo e se comove com isso. Qual seria o perfil de pessoa e em que momento ela deve procurar você como profissional? A terapia ela pode ajudar qualquer um. Qualquer um. Mas é essencial procurar terapia quando você sente que algo na sua vida parou. Não está andando, não estou progredindo, ou pior, só estou piorando. Porque em algum momento da sua vida você vai entender que tem alguma coisa errada. Que não é normal eu não ver meus amigos mais. Que não é normal eu não sentir mais prazer como eu sentia antes. Que não é normal eu viver triste e achar que eu não sirvo para nada nesse mundo. Quando você entra no fundo do poço, é um momento obrigatório para você procurar terapia. Senão você não vai conseguir. Eu cheguei no fundo do poço. Se eu não procurasse terapia, eu não ia conseguir. Precisou alguém me dizer, por favor, vai atrás. Eu não consigo te ajudar, mas procura alguém que consegue.
Se a gente não ter coragem para isso, para entender, olha, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso de ajuda. Porque no fundo a gente sempre sabe. E para você que é familiar, amigo, tá vendo que a pessoa precisa e ela não tem coragem, vê que ela não vai nem tentar, você pode primeiro, também vou me disponibilizar a aconselhar pessoas que estejam passando por esse tipo de situação. Por exemplo, olha, como eu posso ajudar? Eu tenho alguns conteúdos, inclusive, no meu Instagram já, e vou continuar postando. A pessoa que não consegue buscar ajuda e conhece algum conhecido Isso. e ela está perdida, ela pode convocar você para dar um horizonte. Lá no meu Instagram eu vou passar algumas dicas de como oferecer ajuda para quem está com depressão, como oferecer ajuda para quem está com risco de suicídio, como tentar incentivar o que fazer e o que não fazer, como a gente estava falando. Você não vai chegar com um cara que está muito mal e falar, nossa, mas tua vida está tão boa, você não tem do que reclamar. Sabe, eu quero orientar o familiar também. Como eu vou ajudar? O que eu posso dizer para um depressivo que vai deixar ele pior? O que eu posso dizer que vai levar ele a pensar, nossa, eu acho que dá certo. Toda essa conscientização eu quero e vou oferecer no meu perfil também. Só que é importante, muito importante, quando se trata de transtorno mental, a família e a rede de apoio tem que estar junto. Porque não adianta eu ser paciente, eu querer melhorar e o ambiente em minha volta não colaborar com isso. Então, se você quer ajudar, também se ajude. Que isso é uma forma. Você precisa estar bem para ajudar o outro. Num acidente de avião, você vai pôr primeiro a máscara em você para você poder salvar o outro. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a gente precisa estar bem e empatia acima de tudo, né, Sérgio? Empatia acima de tudo. E eu estou sempre aí, postando, tentando ajudar. Como é que as pessoas podem te seguir, Afonso? Qual que é as redes sociais que você está mais atuante? Eu estou usando basicamente o Instagram e o Facebook. Né? Você vai me encontrar lá no @oAfonsoSouza. Souza com Z. Isso. Todas elas praticamente é o Afonso Souza. Você sabe que tem uma piada com Souza, né? Não. Não? Um cara perguntou pro outro assim, viu, como é que é o seu nome? Fulano de Souza. Uhum. Aí o cara respondeu, Souza com Z ou Souza com S? Aí o cara respondeu, larga de ser burro, rapaz. É lógico que é Souza com S. Se fosse com Z, era Souza. Não tá. O Afonso Souza. O Afonso com Souza, Z. tô lá no Instagram. Tá. Com Lá S, é o melhor lugar para te encontrar. O WhatsApp não é mais tão significativo, muito pessoal, né? Porque não. Eu tenho meu WhatsApp lá, mas é mais fácil você anotar o Afonso Souza, anotar meu nome e procurar lá no Instagram Afonso Souza, do que anotar meu número de WhatsApp. Você está atendendo uma Mas clínica você pode... também? Parece que eu fiquei sabendo. Isso, eu tô aqui na Med Prime, ali em frente ao hospital. Tá. E lá você está como terapeuta também? Tô atendendo lá como psicanalista. Eu sou cliente da Med Prime. Mandar um Lá abraço pro pessoal lá, pro Daniel, pro Dr. João. Tem 50% de desconto, viu? Dr. Comigo Guilherme. Também. Tem. Um abraço pro Dr. Guilherme, Pessoal, Dr. João excelente. e Dr. Daniel lá da Med Prime. O ambiente 50% de é desconto. maravilhoso e o associado lá tem 50% de desconto. Olha que legal. Já faço o convite, o jabazinho pro pessoal lá da Med Prime, o pessoal lá fazer o convênio lá. Convênio, pessoal, com um precinho bem acessível. Você tem clínico geral à disposição o tempo todo ali. Isso. Você tem descontos de até 80% nos exames. Tem também. Né? Máquinas E os de última profissionais. geração, ultrassonografia, raio-x, tudo quanto é coisa. E os profissionais, até 50% de desconto nas consultas. Então, tipo, acaba sendo muito mais barato. Para quem quando eu comecei como paciente, eu tive que procurar. Porque compensa, viu? No final das contas, compensa. Você fazer um plano. Só uma bateria de exame que você faz por ano já compensa. Compensa tranquilamente. Então a gente tem muitas formas. Tem o desconto para os associados, tem terapia social, tem muita forma de você acessar. A gente tem, que eu acho importantíssimo também, se você tiver com uma crise assim muito terrível, a gente tem hoje o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que você tem lá profissionais, nem sei, não sei dizer se são profissionais, mas são treinados para oferecer esses primeiros socorros em saúde mental.
É um telefone? Você liga? É um número, é 188, ou você pode entrar no cvv.com, mas se você procurar lá CVV, você vai achar fácil. Se você está em desespero, não deu certo algum terapeuta ali online para te atender rapidão, CVV 188. A tua vida importa. Não importa o obstáculo. Você só não pode perder a sua vida. É o que você tem de mais importante. Então, se você precisar se despir de orgulho, joga fora e vai atrás. Faz como eu fiz. Bate no peito e fala, não, eu sou o mais importante. Eu preciso reagir. Você é importante para as pessoas, né? Com certeza, com certeza. Nós somos importantes para as pessoas. Às vezes, na tristeza, até parece que não. Mas, no fundo, quando a gente olha bem, a gente sempre tem um amigo, sempre tem um familiar, para quem tem Deus no coração que está lá sempre orando por a gente, sempre rezando, sempre cuidando de nós. Eu demorei muito para perceber que eu tinha tanta gente que me amava. Que eu tinha uma mãe, que eu tinha meus amigos, que eu tinha minha vozinha, que eu tinha... Porque chega um momento que você está tão no fundo do poço, que você fala, ninguém está nem aí para mim. Mas hoje eu estou aqui para falar que é totalmente o contrário. Parece que não, mas tem. Tem como dar certo, tem apoio, tem jeito, tem muito meio de chegar até a terapia. E a gente precisa ser corajoso para dar o primeiro passo. Vamos fazer uma oração pela vovó? Como é que é o nome dela? Hilda. Dona Hilda. Dona Hilda, então vamos fazer uma oração para você, que Deus faça uma obra aí e te melhore, que você volte em paz, volte bem, para fazer a família do Afonso sempre feliz. Infelizmente, estamos chegando no final. Opa. A gente já está chegando no nosso tempo aqui. Você sabe que as portas vão estar sempre abertas. Claro. Me perdoe se eu esqueci de alguma coisa, se eu não fui competente o suficiente para perguntar o que você queria ouvir. Sabemos que a gente tem sempre que evoluir juntos. Quero agradecer novamente você que está aqui. E para a gente finalizar, queria que você olhasse para aquela câmera lá e deixasse uma frase de impacto, uma coisa que você tem no teu coração, uma frase filosófica sua, uma mensagem para o universo, para o futuro, para o seu passado, talvez assim para alguém que precisa ouvir. Uma frase rápida para a gente deixar finalizar nosso episódio. Eu costumo dizer que loucura é não cuidar da sua saúde mental. Não importa o que o outro vai dizer, não importa o que você está passando, não importa o que vão pensar de você. Só você pode viver sua vida. E é você que tem que dar o primeiro passo. Então vamos lá. É isso. Obrigado pela presença sua. Eu que agradeço. Me desculpe se alguma coisa que eu falei não foi competente, coerente, pertinente para nosso bate-papo. Como eu te falei, está sendo convidado para voltar novamente. Me fala, vamos melhorar a nossa trajetória como profissionais, que os seus seguidores me sigam, que os meus te sigam, vamos sincronizar nosso conteúdo, nossos cortes. Depois eu vou te mandar e você sinta vontade de usar esse conteúdo. Isso, show de bola. Vamos, pessoal, vai. Que bom que vocês estão aqui até agora. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar. Deixa a sua pergunta para o Afonso. Depois ele volta aqui no YouTube e responde você. Vamos postar esse vídeo nas outras redes sociais também. Vamos fazer os cortes. E quero agradecer vocês que estão aqui novamente. Sinta-se convidado. Estamos chegando no final. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.